you fade away. As you fade away. Operar com um ou dois contratos, né? Que o pessoal pergunta muito. Por conta de parciais, né? Essas coisas. Bom, o que que diferencia para mim operar com um e dois contratos? Primeiro, aí, experiência. Experiência, né? Entenda conhecimento. Capital e risco. Para mim, é o que define se você vai entrar com um, dois, três ou 500 contratos, né? Mas falando inicialmente, essa questão de um ou dois contratos. Um contrato, galera, em específico, tá? Vou colocar aqui em vermelho. Um contrato. Um contrato, momento de experiência, né? Ou seja, o cara está ganhando ainda tempo de tela e muitas vezes, tá? Muitas vezes, capital disponível para o day trade. Tá? Um contrato é isso aqui. Ou o cara está no momento de experiência, né? Está começando no mercado agora, ou ele não tem ainda um capital suficiente para operar com mais de um contrato. Brito, quanto é um capital recomendado? Sendo bem franco, vai depender da estratégia, né? Vai depender muito da estratégia. Se você tem todas as estatísticas da estratégia, um exemplo, um robô, ele tem exatamente as estatísticas dele. Então, daquela determinada estratégia. Então, você tem uma base de quanto é necessário de capital para aguentar as fases ruins daquele robô, né? Que a gente fala do drawdown, da fase ruim da estratégia. Mas, via de regra, eu aconselharia você usar pelo menos R$ 2.000 por contrato. Tá? R$ 2.000 por contrato, para mim, é um valor ok, porque você não está colocando muita agressividade, tá? Muita agressividade no seu perfil, tá? Ainda mais para quem está começando, né? Se você tomar um loss, você vai tomar um loss aí de 5% do capital, vai de R$ 100, não vai te abalar tanto. Tá? Ô, Brito, mas a corretora libera com alavancagem e operar com R$ 100. Um exemplo. Cara, se você colocar R$ 100 na corretora, você vai até conseguir operar, né? Mas assim que você entrar na operação, você já vai ser estopado, porque isso aqui, cara, eles vão te estopar por risco, né, de segurança. Então, eu vou colocar aqui, ó, R$ 200. R$ 200 dá para você operar tranquilo com o contrato. Só que no primeiro loss, né, primeiro loss que você tomar aqui, psicologicamente, você já sabe que você perdeu 50% da conta. E, cara, a maioria das pessoas, tá? Perdeu 50% da conta, o cara abre mão total assim e dane-se, não executa mais estratégia, não executa mais nada, não respeita mais regras. Ele só pensa no seguinte: ah, cara, já perdi 50%, ou eu recupero tudo e fico bilionário, ou vou perder, tô nem aí, já perdi 50 mais 50, tanto faz. Então é ideal você ter um capital aí disponível, tá? Mesmo no prazo de tempo de tela, né, de experiência, é bom você ter um capital relevante. Segundo ponto, Brito, fazer ou não a parcial com um contrato? Galera, com um contrato não tem muita chance de fazer parcial, tá? Não tem essa possibilidade. O que que você vai ter que fazer? Alvo final sempre. Então, o que aconteceu aqui? Alvo final. E nesse caso, né, usando aí um contrato, fica entre 1 para 1, 2 para 1, aí vai depender muito da sua estratégia. Mas não tem como você fazer parcial, tá? Um exemplo, se você entra num trade que o alvo é 400 pontos e você fala,
um exemplo, você está acompanhando a minha operação, fala, ó, vou fazer uma parcial com 150, o alvo final é 400. Você só vai poder sair do trade no 400, não tem como você sair antes, tá? Não tem como. Ah, Brito, mas aí o cara saiu na parcial, depois voltou no 0 a 0. Tudo bem, mas ele colocou um risco inicial maior no trade dele e ele conseguiu fazer esse movimento. Se você fizer parcial, ou seja, se você ficar saindo no alvo parcial, ou pior do que sair no parcial, é o break-even, ou seja, você sair no 0 a 0, cara, você está tomando um prejuízo enorme, tá? Um prejuízo enorme aqui no final das contas, tá? No final das contas, isso aqui é um prejuízo enorme. Então, com um contrato, falando de quem está iniciando, a regra é essa aqui, tá? A regra é essa aqui. Falando agora de dois contratos, tá? Dois contratos. Mesma coisa, você vai estar aí possível num período de experiência, vai depender também do seu capital e risco, tá? Por enquanto, repara que o foco que eu estou falando de um contrato, e vou falar dos dois contratos, é na experiência e no capital, tá? Na experiência do capital, por enquanto. É onde eu quero focar aqui. Então, vamos lá. Você já fechou mês positivo ou meses, né, positivo, e tem capital para operar com dois contratos. Sempre que eu falo capital para operar com dois contratos, né, não é que você tem R$ 200. Seria um exemplo aqui que a gente está usando agora, você teria aí disponível para operar 4.000. Né? Então, você teria aí na conta um valor aí de R$ 4.000. Você já viu que operando aqui com 300, R$ 400, né, o primeiro loss já prejudica você em muito, tá? Você em muito. Aqui você já tem, sim, a possibilidade de fazer parciais ou até o break-even, né? Porque, querendo ou não, como você faz a parcial, você consegue arrastar seu preço para o 0 a 0, dependendo do tamanho da parcial. Ou também carregar para o alvo final. Galera, agora é uma informação muito importante, eu espero que vocês gravem. Vou colocar aqui em vermelho, ó. Parcial não salva vidas, tá? Muita gente que opera com contrato fica desesperado para aumentar a mão por conta da parcial. Cara, a parcial, se você não sabe onde fazer e por que você está fazendo e como você vai fazer, cara, não serve de nada. Capaz ela te prejudicar, tá? Te prejudicar, atrapalhar muito aí nos seus resultados. Você pode sim fazer parcial com dois contratos, mas você tem que ter isso em mente. Não salva vidas. Você precisa entender o porquê, como e onde você vai fazer essa parcial, tá? Muita gente pensa no seguinte, cara, vou entrar aqui, fazer uma parcial e carregar o mercado. Cara, a parcial serve na minha cabeça, tá? Na minha cabeça, a parcial é apenas diminuição de risco inicial. Como assim, Brito? Vou colocar aqui em preto de novo, tá? Diminuição de risco inicial. Como assim? Vou te explicar. Você entrou aqui, ó, dando um exemplo do índice, numa barra que ela tem 200 pontos de barra, né? Então, você entrou aqui em cima, o stop está aqui embaixo, e o meu alvo final aqui é de, sei lá, 700 pontos. 700 pontos. Beleza.
Qual é o meu risco inicial da operação se eu entrei aqui, né? Entrei na operação com 2 contratos. E o stop é de 200 pontos, o meu risco aqui é de R$ 40. O que a maioria das pessoas fazem? Isso aqui, ó. O mercado andou 100 pontos, o cara vem e realiza uma parcial aqui, 100 pontos. Parcial. Isso equivale, né? Quer dizer, então, se ele está com 2 contratos, ele saiu de um e aqui ele garantiu R$ 20. Tá? Tá errado? Até aqui não. Até aqui não tem erro nenhum. Onde está o erro? Ele puxar o stop dele agora para o 0 a 0. Ele puxar o stop dele para o 0 a 0, ele está completamente errado. Tá? Por quê, galera? O risco dele aqui ó, é de R$ 40. E ele está num alvo gigantesco aqui, ó, de 700 pontos. Ele fez a parcial, ganhou R$ 20 e colocou no 0 a 0. Cara, ele não mexeu nada aqui, cara. Nada, 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 nada. A operação dele, que era para ser de um risco, inicial de pelo menos 1 para 1, se tornou um risco, né, de R$ 20. Né? Ele não mexeu absolutamente nada na operação, nada. Ele perdeu um trade gigantesco. Porque normalmente o que vai acontecer? Vai dar a parcial dele, vai vir buscar o zero, né? O cara vai sair do trade e o mercado vai andar. Então isso aqui, ó, mata o cara no final das contas. Por quê? Aqui, desculpa, galera, aqui é R$ 80, né? Aqui é R$ 80, tá? E mata o cara. Por quê? Depois, se ele pega um trade com a mesma configuração e o mercado vem direto para baixo, sem fazer a parcial, ele perdeu 80. Então, os trades dele estão sendo de 4 para 1 invertido. Um trade que era para ser altamente aqui positivo, está se tornando um trade negativo. Põe isso na sua cabeça. Ó. Quando você faz a parcial, tá? Não é para você puxar seu preço para o 0 a 0, tá? Na maioria das vezes. A parcial é simplesmente para você entender isso aqui. Ó. O seu risco era de 80, você fez a parcial lá em cima de 20, você diminuiu aqui R$ 20. Então, o seu risco, que era de 80, agora é um risco... Quando você realiza um contrato com 100 pontos, o risco restante é de R$ 20, e não 60. Pois o risco era de R$ 80 para 2 contratos, ou seja, 40 para cada um. Ao realizar um contrato com 100 pontos, equivalendo a R$ 20. Com um alvo lá de 700, que vai dar um alvo aí aproximado, 700, R$ 140, mais os 20 que você já fez de parcial, R$ 160. Tá? Então, você tem mais de 2 para 1 dessa operação aqui. Tá? Dessa operação. Então, é aqui que mora o segredo da parcial. Por isso que ela não salva a vida. Se você não sabe fazer ela, cara, a longo prazo você vai se matar. Tá? A longo prazo você vai se quebrar. Uma operação que era para ser favorável à sua entrada vai ser desfavorável. É isso que eu quero te dizer. Esse tipo de parcial aqui, ó, é totalmente prejudicial, tá? Totalmente prejudicial. Diferente, tá? Se você faz uma parcial de 100 e o seu alvo é de, sei lá, 160 pontos. Aí tudo bem, cara, você praticamente está no seu alvo final, beleza. Agora, se você tem um alvo lá em cima, né? Seu alvo está lá em cima, você está saindo aqui e protegendo a operação, infelizmente, tá? Infelizmente, seu resultado aqui vai ser próximo sempre de zero e algo que era para ser altamente lucrativo se torna um péssimo negócio a longo prazo. Tá? Péssimo negócio a longo prazo. E a principal forma que eu vou falar para vocês aqui, ao meu entender, entre 1 e 2 contratos, e agora falando de risco, tá? Que até agora eu não falei tanto de risco, agora sim eu vou falar de risco. É a questão de quanto você aceita tomar de loss. Tá? Quanto você aceita tomar de loss na operação. Tá? Por quê, galera? Por conta dos aumentos de mão.
né? Coisa que eu faço muito na sala. Também, quando o mercado não está propício, ou seja, quando ele não está em rompimento, ele prejudica muito o meu resultado, tá? Mas o aumento de mão, cara, ele é algo sensacional, porque você entra com risco menor, né? Você entra com risco com operação com stop de 500 pontos, falando de índice, você vai entrar com stop de R$ 100. Esse é o seu risco inicial do trade. E se ele andar a seu favor, você consegue fazer diversos aumentos de mão no meio da operação, tá? O máximo que eu já consegui fazer foi entrar com um contrato, né? E terminei com 212 contratos. Não entrei com dois, não. Eu entrei com 3 contratos nessa operação. Entrei com 3 contratos de risco e saí com 212 contratos na operação, né? Movimentados. Entrando e saindo da operação, deu no total 212. Então, imagina, meu risco, que era mega ultra pequeno, me deu um resultado de lucro aqui muito grande. Mas, volto a dizer, quando o mercado não está em rompimento, ou você não sabe fazer o aumento, e não é tão simples quanto parece, seu resultado também vai ser prejudicial, assim como o da parcial. Tá? É assim que eu vejo você definindo se vai operar com 1 ou 2 contratos. O que importa para mim é tudo isso aqui: experiência, capital e risco. Vocês viram que das duas formas, se você executar de forma errada, você está prejudicando e muito o seu trade. Beleza? Tamo junto, arrasta para cima, curte o vídeo, compartilha com a galera e é nóis.